Uma boa noite de salvação, os amados irmãos. Eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor Jesus, que se encontra em 1 João 2:1, que fala Jesus Cristo é o advogado dos pecadores, né? Muitas vezes nós pecamos e nos acusamos, né? Porque para Deus não existe pecadinho nem pecadão, né? Pecado grande, mentirinha, mentirona. Pecado é pecado e acabou, entendeu? Mas aqui na palavra de Deus ele nos orienta, né? Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que se encontra em 1 João 2, capítulo 2, versículo 1. Todos conhecemos a figura do advogado, um profissional indispensável à justiça. É fundamental para o exercício do direito e da defesa das pessoas. A função do juiz é julgar, a função do promotor é acusar, a função do advogado é de defender. Quando o homem peca, ele se torna culpado diante do supremo juiz do universo, que é Deus. E o inimigo da alma humana age na figura do acusador dos nossos pecados, que é o adversário da nossa alma, né? Que nos aponta, né? Que ele aponta aquele dedo sujo, né? Ela pecou, ó, tá no altar, mas ela fez isso. Ó, tá pregando, mas ela fez isso. Tá louvando, ó, mas ela fez isso. Ela está dando aula, mas ela pecou. Ela está no grupo, sendo orientadora das mulheres, mas ela pecou. Mas o Senhor diz, né? Está em Romanos 8, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Quando o homem peca, ele se torna culpado diante do supremo juiz, né? Do juiz da justiça, porque a justiça do homem é uma justiça cega, né? Mas a justiça de Deus não é cega, né? O Senhor nos justifica através da sua palavra, né? E isso assim dá um conforto, dá um alívio para a nossa alma, porque quando nós levamos a palavra do Senhor a sério, quando nós temos uma aliança, um compromisso, nós nos policiamos muito, né? Porque o adversário anda ao nosso redor, buscando a quem o tragar, né? E nos apontar, né? Em qualquer deslize, né? Ele nos aponta perante Deus, né? Ela fez isso, ela fez aquilo, né? Mas o Senhor diz, né? Foi eu que morri por ela. Foi eu foi eu que morri na cruz por ela, foi eu que derramei meu sangue, eu dei a minha vida por ela. Quando o Senhor tem uma grande obra, né, o Senhor nos dá oportunidades, né, e quando nós pecamos, erramos, Ele nos dá oportunidade de nós nos arrependermos e nos reconciliarmos com Ele. Quando Davi pecou com a Betseba, Deus enviou o profeta Natã para despertar Davi. Aonde que Davi foi? Davi foi para o templo e falou para o Senhor, né? Senhor, não, eu pequei contra ti. Não afasta de mim o teu Espírito Santo, a tua graça, né? Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele reconhecia a soberania de Deus. E quando ele pecava, reconhecia o pecado, ele ia ao Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso e confessava a sua culpa, dizia, eu tão somente pequei contra ti. Né? E assim que nós temos que prosseguir. E em Romanos 8 também fala, né? Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas tudo isso a palavra do Senhor nos justifica. Mas nem por isso nós temos que estar pecando. Nós temos que estar caindo. Nós temos que estar, né, em lascívia, né? Nós temos que estar em fornicação, né? Porque Jesus nos lavou com o sangue dele, né? Tudo isso a gente tem que nos examinar, porque Deus é fiel e os olhos do Senhor é como chama de fogo. Ele contempla os céus e a terra. E quando nós pensamos algo, antes de nós pensarmos, né, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, né? Ele nos conhece do avesso e do direito, não tem para onde se esconder do Senhor. Por isso,
que, entretanto, Jesus Cristo é o que apresenta a nossa defesa diante do Supremo Tribunal do Universo. Jesus Cristo é advogado dos advogados. Aleluia, glória a Deus. Ele é o advogado dos pecadores, o advogado dos oprimidos, o advogado dos fracos, o advogado dos indefesos, o advogado dos pobres e injustiçados. Ainda há esperança para você e para mim. Não pense que já está condenado. Jesus Cristo é o maior advogado que existe. Ele está pronto para lutar pela sua absolvição. E ele não perde causa, ele não perde batalha, disso pode ter certeza. O apóstolo Paulo declara isto dizendo, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Creia em Jesus Cristo, ainda hoje como seu advogado especial. Ele não é só meu advogado, não, ele é o meu tudo, né? Porque ele advoga todas as minhas causas, né? Porque quando eu dobro o meu joelho para orar ao Senhor, eu rasgo o meu coração, eu choro e confesso até os meus desejos mais sórdidos. Eu confesso a Deus. Sabe por quê? Porque só Ele pode me salvar, só Ele pode me libertar, só Ele pode me perdoar, só Ele pode endireitar as minhas veredas, a minha mente, né? Os meus pensamentos e direcionar para o caminho certo, pois Ele me chamou para uma grande obra, né? E eu digo para o Senhor, né? Digo no altar, a minha aliança com Deus, que eu uso uma aliancinha aqui que está escrito Jesus, essa aliança daqui é o compromisso que eu tenho com Deus, e Ele é até a morte, até o meu último fôlego de vida, Senhor. Que que o Senhor venha achar graça, né? Porque graça é um favor imerecido, e nós não merecemos nada, né? Mas a graça dele nos alcançou, por isso nós estamos aqui, né? Estamos prontos, né? Para lutar o dia a dia, né? Se nós evitarmos, né? Nós temos que evitar cair, né, em pecado, cair nos caminhos, porque Jesus nos chamou para trilhar um caminho, né? Que nós temos que olhar para o alvo, porque Ele é o nosso alvo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nesse caminho que nós temos que prosseguir. Amém? Que os irmãos possam meditar nessa palavra, né? Só um pouquinho, né, a palavra, aprendendo um pouquinho de Bíblia de uma maneira simples e singular. Amém? Obrigado.